Eu tô vendo o pessoal levantando. Antes de declarar aberta essa sessão, pode sentar a todos. Antes de declarar aberta essa sessão, permito-me palavras que não constam em nenhum processo, palavras que vêm do coração. O que acontece aqui hoje transcende qualquer exercício acadêmico e é a prova viva do que o direito se aprende quando nos colocamos de pé diante de uma corte e sentimos o peso de uma decisão sobre a vida de outro ser humano. Agradeço à Universidade de Guarulhos e à coordenação do curso de Direito por acreditarem que a formação jurídica de qualidade é um compromisso e não um privilégio. Ao professor mestre José Rodrigues, o senhor poderia ter cumprido apenas o plano de ensino. Em vez disso, trouxe o direito para dentro do coração desses alunos. O senhor não formou estudantes, formou advogados. E isso nenhum diploma sozinho é capaz de ensinar. Obrigado, professor. E a cada discente presente, guardem essa imagem. Vocês escolheram dar o seu melhor. E isso diz tudo sobre quem vocês são e sobre quem vocês serão. O Brasil precisa de pessoas como vocês. Damos início à sessão de julgamento do STF, sessão das 8 horas, de 25 de maio de 2026. Recurso extraordinário, número 2026-001-0004, onde as partes recorrentes são Daniela Vânia Bueno, Michele Soares Andrade e os seus advogados são Yasmin Marmoto Andrade, Michele Viana Mendes, Cleide Michele dos Santos, Carmeli de Oliveira e Tabata Coelho. Houve alteração dos advogados, é isso? Já para informar o juízo? Declaro aberta essa sessão simulada do Supremo Tribunal Federal, realizada no Núcleo de Prática Jurídica da Universidade de Guarulhos. Hoje, esta Corte irá julgar recurso extraordinário criminal apresentado por Daniela Vanessa Bueno Jardim e Michele Soares Andrade, condenadas pela morte de Cleiton das Couves, ocorrida durante uma situação extrema dentro de uma caverna. Esse julgamento é inspirado no caso dos exploradores de caverna, mas será analisado conforme a Constituição Federal do Brasil. Cumprimento a ministra vogal, doutora Daís Gabriela Rocha, e o ministro vogal, doutor Gabriel Paz Rocha. Cumprimento também o representante do Ministério Público Federal, doutor José Rodrigues Dias, e as advogadas de defesa, Carolina de Oliveira e doutora Odete Medeiros dos Santos Neto. Registro ainda a presença das recorrentes Daniela Vanessa Bueno Jardim e Michele Soares Andrade, que serão ouvidas nessa sessão. Esse julgamento acontece em sede de recurso extraordinário criminal. Isso significa que essa corte não está aqui apenas para repetir os fatos, mas para analisar se a condenação das recorrentes violou ou não a Constituição Federal. O ponto principal desse julgamento é saber se, diante de uma situação de extrema fome, medo, isolamento
e risco de morte, o Estado pode manter uma condenação criminal tão grave. Aqui serão debatidos temas constitucionais muito importantes, como o direito à vida, a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a presunção de inocência, o devido processo legal, a proporcionalidade da pena, bem como as discussões constitucionais relativas ao estado de necessidade, a inexigibilidade de conduta diversa e aos limites da responsabilização penal em situação de extrema de sobrevivência humana. Para organizar os trabalhos da sessão, seguirá a seguinte ordem. Primeiro faremos um breve relatório do caso, depois ouviremos a manifestação do Ministério Público Federal. Na sequência, a defesa fará suas sustentações orais, primeiro com a doutora Carolina de Oliveira e depois com a doutora Odete Medeiros do Santo Neto. Após as sustentações, os ministros poderão fazer perguntas às advogadas e, em seguida, ouviremos as recorrentes Daniela e Michele, que também poderão responder perguntas dos ministros. Depois disso, teremos as alegações finais do Ministério Público e da Defesa. Por fim, serão apresentados os votos dos 3 ministros e, ao final, será proclamado o resultado. Passo agora ao relatório. As recorrentes Daniela Vanessa Bueno Jardim e Michele Soares de Andrade participaram de uma exploração em uma caverna, juntamente com Cleito das Couves. Durante a exploração, ocorreu um desmoronamento, bloqueando a única saída conhecida da caverna. Com isso, eles ficaram presos, sem acesso a alimento suficiente, sem a possibilidade imediata de resgate, em uma situação de forte sofrimento físico e psicológico. As equipes de resgate foram acionadas, mas a retirada dos exploradores exigia tempo, máquinas e grande esforço técnico. Durante o confinamento, houve comunicação por rádio com a equipe externa. Os exploradores foram informados que o resgate ainda poderia demorar e que as chances de sobrevivência sem alimentação eram muito pequenas. Durante o cenário extremo, passou-se a discutir a possibilidade de um sorteio para decidir quem seria sacrificado, com o objetivo de permitir a sobrevivência dos demais. Depois da perda de comunicação com o lado de fora, os acontecimentos dentro da caverna ficaram sem acompanhamento direto de médicos, autoridades ou equipe de resgate. Ao final, Cleito das Couves morreu dentro da caverna. As recorrentes foram resgatadas em estado grave, com desnutrição, abalo emocional e sinais claros de esgotamento físico. Posteriormente, foram acusadas e condenadas pela morte de Cleiton. Agora, a defesa pede que essa corte analise se essa condenação respeitou ou violou a Constituição Federal. De um lado, o Ministério Público Federal sustenta que houve morte intencional de Cleito das Couves. Para a acusação, mesmo em situação extrema, a vida humana continua sendo um direito protegido pela Constituição. O Ministério Público afirma que ninguém pode escolher quem deve morrer para que o outro sobreviva. Por isso, defende que a condenação deve ser mantida. De outro lado, a defesa sustenta que as recorrentes não podem ser tratadas como criminosos comuns. A defesa afirma que Daniela e Michele estavam em uma situação absolutamente excepcional, presas, sem comida, sem socorro imediato, debilitadas e diante da possibilidade real de morte. Também sustenta que não havia plena liberdade de escolha e que nessas condições não se poderia exigir delas o mesmo comportamento esperado de uma pessoa em situação normal. A defesa pede a absolvição das recorrentes ou, ao menos, a redução da condenação com base na dignidade humana, na proporcionalidade e na presunção de inocência. Feito esse relatório, eu declaro iniciada a fase de manifestações. Passo a palavra ao Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador-Geral da República, Dr. José Rodrigues Dias, para sua manifestação inicial. Doutor, Vossa Excelência tem a palavra. Boa noite a todos, boa noite, outros colegas, boa noite, nobres ministros. Inicialmente, eu quero reiterar tudo aquilo que está expresso nas contrarrazões por mim elaboradas
onde eu entendo que deve ser mantida a condenação e de forma irretocável, como bem lido e apontado no relatório pelo ministro, o relator, o ministro presidente dessa sessão. Não há dúvidas que não há vida que sobreponha a outra vida, mesmo que se trate de coletividade. A ideia da supremação do interesse público não pode ser levada ao caso concreto, porque aqui estamos falando de uma pessoa, Cleiton das Couves, que também tinha filhos, família e uma vida irretocável, onde foi vítima de forma cruel e serviu de alimento para a preservação da vida dos demais. Fica aí este pensamento para os ministros, no momento oportuno, se manifestarem no olhar constitucional que fala dignidade de pessoa humana. Que dignidade é essa para Cleiton e para sua família? Sendo assim, agradeço a minha oportunidade. Agradeço a manifestação do Ministério Público Federal. Passo agora à fase de sustentação oral da defesa. Concedo a palavra à doutora Caroline de Oliveira, advogada de defesa das recorrentes, para sua sustentação oral. Doutora, Vossa Excelência tem a palavra. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, eminentes ministros, ilustre representante do Ministério Público, senhoras e senhores, o direito existe para proteger a vida, e é em nome da vida que venho a este plenário. Excelências, esta defesa se sustenta em dois pilares fundamentais: a ausência de prova inequívoca acerca do nexo causal da morte e a impossibilidade de existir conduta diversa em uma situação extrema de sobrevivência. O estado de necessidade encontra previsão no artigo 24 do Código Penal Brasileiro. Não houve certeza jurídica, mas apenas hipóteses construídas sobre um cenário sem testemunhas e sem comprovação técnica conclusiva. O direito penal brasileiro não pode ignorar que essas pessoas agiram sob desespero absoluto, fome e iminente risco de morte, circunstâncias que afastam a culpabilidade diante do estado de necessidade e da inexigibilidade de conduta diversa. O principal argumento constitucional dessa defesa reside na violação do princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, uma vez que a condenação foi construída sem prova plena e inequívoca da dinâmica causal da morte. O Estado não pode substituir certeza jurídica por presunções ou inferências morais, pois o processo penal democrático exige prova concreta para legitimar qualquer condenação. Além disso, a dignidade da pessoa humana e o princípio da culpabilidade impedem que o direito penal exige comportamento heróico diante de circunstâncias extremas de sobrevivência, reconhecendo a inexigibilidade de conduta diversa em situações de absoluto desespero. Diante da ausência de prova inequívoca e das circunstâncias extremas que afastam a culpabilidade dos réus, a defesa requer o integral provimento do presente recurso, com a consequentemente a absolvição em respeito à Constituição Federal, a presunção da inocência e a própria dignidade humana. Doutora Caroline, para deixar claro, a defesa está pedindo absolvição total das recorrentes ou apenas a redução da pena? Absolvição total. Agradeço a sustentação oral da doutora Caroline de Oliveira e as respostas apresentadas ao questionamento desta corte. Na sequência, concedo a palavra à doutora Odete Medeiros do Santo Neto, também advogada das recorrentes, para sua sustentação oral. Doutora, Vossa Excelência tem a palavra. Boa noite, excelentíssimo. Boa noite, representante do Ministério. Boa noite a todos. Excelentíssimos, pode o Estado condenar alguém por homicídio sem saber como a vítima morreu? Excelência, não é apenas um caso de prova e insuficiência. Não há demonstração da causa-morte. O próprio exame necroscópico que foi apresentado aos autos
ele não trouxe a prova capaz, efetiva, de como ele morreu. E ainda assim houve condenação por homicídio. Excelências, complementando o que a minha colega disse, em função da Constituição Federal, trago aqui também os artigos 386, inciso 2 e inciso 7 do Código Penal brasileiro, do Código de Processo Penal brasileiro. A ausência de prova impõe a absolução. Não há provas de homicídio. Há dúvida sobre a morte, de como ela foi feita. Então, Excelência, trago aqui também como ensinou Luigi Ferrajoli, quando a prova não alcança a certeza, a liberdade deve prevalecer. Por essas razões que requeremos o provimento do recurso extraordinário que aqui cabe. Sem mais momento. Doutora, a senhora afirma que havia dúvidas sobre os fatos, mas as recorrentes sobreviveram e o Cleiton morreu. Isso não seria suficiente para manter a responsabilidade penal? Não, Excelência. Na verdade, as recorrentes acabaram procurando a minha ajuda porque nenhuma das outras cortes quis ouvir o médico que ele tinha. Ele já tinha problemas de saúde, que vinha trazer o fato, inclusive, inconclusivo do laudo necroscópio. Isso pode ser provado, inclusive, com a oitiva das recorrentes. Agradeço a sustentação oral da doutora Odete Medeiros dos Santos Neto e as respostas apresentadas ao questionamento dessa corte. Encerrada a fase de sustentação oral da defesa, passamos agora à oitiva das recorrentes. Esta corte ouvirá inicialmente Daniela Vanessa Bueno Jardim e em seguida Michele Soares de Andrade. Daniela, a senhora tem a palavra. Boa noite. Vossa Excelência, tem ideia do que é passar 23 dias naquela caverna tentando sobreviver? Sem comida, sem água suficiente, sem luz, sem qualquer certeza de resgate. Aos poucos, o corpo de cada um começou Daniela, a falhar. pode aguardar um pouco? Para fins deste julgamento, eu gostaria de entender se a senhora se considera culpada, vítima ou as duas coisas. E que você explique os fatos do dia. Sou vítima. Você pode compartilhar o que ocorreu naquele dia? Então, o que aconteceu naquele dia foi que o Cleiton ele já começou a desfalecer, né? E ele, o que aconteceu lá dentro, acabou os problemas fisiológicos que ele tinha, na própria caverna começou a desfalecer, né? Então, dessa forma, ele foi o primeiro a passar mal, né? E quando a gente deu por conta, ele já tinha desfalecido. Mas, de acordo com os fatos, alega que foi feito um sorteio. Como que isso ocorreu? Foi feito sorteio porque o próprio Cleiton que tinha dado a ideia, porque ele já não estava mais com possibilidade de sobrevivência, né? Então ele mesmo sabia que ele não ia sobreviver. Ele que deu a ideia de jogar os dados, porque ele falou assim, ó, como eu vou, vocês também vão. E como ele reagiu na hora que o número dele saiu nos dados? É muito difícil lembrar nesse momento. Daniela, você se considera inocente e até mesmo vítima, como você disse. Dessa forma, a quem você atribui a culpa de toda essa situação? Da própria natureza.
após a alimentação, houve algum ressentimento? Qual foi o sentimento que houve após a situação? Agradeço a declaração da Daniela e chamo agora a Michele para prestar esclarecimentos. Michele, a senhora ouviu o depoimento da Daniela, agora eu quero que a senhora explique como foi feito o sorteio e qual foi a reação do Cleiton quando o resultado apontou o nome dele. O sorteio, quem decidiu foi o Cleiton. Nós não queríamos fazer, porque nós queríamos esperar. Só que como ele estava muito debilitado, ele queria fazer porque ele sabia que o fim dele já estava próximo, por conta das condições que ele estava. Ele já tinha desmaiado diversas vezes, e a gente tinha acudido ele diversas vezes, né? E depois do sorteio que saiu os dados dele, assim, foi um momento muito triste. Ele, olha, não dá pra falar, é um momento que mexe muito comigo. Michele, após a morte de Cleiton, foi a senhora quem primeiro se alimentou? Protesto, excelência. Não é uma pergunta adequada fazer minha filha. Faz ela voltar a um momento não agradável. Excelência, eu tenho uma pergunta importante. A senhora tinha ciência dos problemas de saúde do Cleiton? Quais problemas apresentaram enquanto vocês estavam juntos na caverna? Ele tinha diabetes e ele até levou um kit pro dia, né? Porque nós iríamos voltar. E como a gente ficou, ele ficou sem os seus remédios e ele apresentou diversas vezes desmaios, né, confusão. A gente acudiu ele diversas vezes. É um sofrimento pra gente ter perdido ele nessas condições, porque ele estava muito debilitado. Ok, obrigado. Satisfeito. Obrigado, excelência. Michele, quais os impactos você sente na sua vida atual após toda essa situação, ao mesmo questão legal? A gente sofre todos os dias, lembrando, porque o Preto ele não era só o nosso amigo, ele era o nosso irmão. A gente tinha convivências fora daquele momento, né? A gente se conhece há muitos anos. Então é de sofrimento, de tristeza, de ter perdido alguém muito querido nessas condições. Michele, diante da situação, houve a proposta do sorteio. Além dela, houve algum outro tipo de pensamento de como solucionar a questão? Não. Michele, agradeço o esclarecimento. Muito obrigado. Agradeço as recorrentes Daniela Vanessa Bueno Jardim e Michele Soares Andrade pelas respostas prestadas. Esta corte registra que ambas reconheceram a gravidade dos fatos e admitiram participação no ocorrido e relataram o estado de extrema fome, medo, debilidade física e sofrimento psicológico vivido dentro da caverna. Encerrada a oitiva das recorrentes, passamos agora à fase de alegações finais. Nesse momento, as partes terão a oportunidade de fazer suas últimas manifestações antes dos votos dos ministros. Concedo inicialmente a palavra ao Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador-Geral da República, Dr. José Rodrigues Dias. Doutor, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, excelências, nobres ministros. Mais uma vez, cumprimento a todos e todas neste momento muito especial, onde, quando eu me debruço ao texto constitucional, me alegro muito, porque o artigo 5º expressa no seu caput a necessidade de preservação e vivência de direitos imensuráveis, inclusive o direito à vida, o direito à liberdade, a ser tratado de forma igual. Aí eu olho e acho muito interessante quando montam um circo
um teatro para tentar demonstrar que foi ferido algum princípio constitucional. Cleiton, como eu já disse, tinha filhos, tinha família, que estão chorando. Se perguntaram como estão seus familiares, o quanto estão sofrendo, como está seu agravamento, como ficou psicologicamente o filho, olhando na janela, esperando o pai voltar para casa. Daí, vem aqui os recorrentes, exercendo, claro, que está previsto na Constituição, nos seus incisos 54 e 55 da Constituição Federal, o direito ao devido processo legal, ampla defesa, ao contraditório, que é essencial, inclusive, para que o Poder Judicial venha entregar aquilo que a própria Constituição exige, que é que todos sejam tratados de forma igual e possam exercer e buscar a tutela judicial do Estado, para que o Estado juiz venha aplicar o direito ao caso concreto, na medida adequada. E qual é a medida adequada para hoje? A não ser o total improvimento do recurso aqui apresentado, porque não há nenhuma violação, onde uma vida foi ceifada, onde há um sofrimento, um aprisionamento de todos os familiares de Cleiton das Couves, que é a única vítima dessa situação. Assim, eu, mais uma vez reitero, pelo total improvimento do recurso ordinário, agradeço a atenção de todos e a minha oportunidade. Agradeço a manifestação final do Ministério Público Federal e concedo a palavra à defesa das recorrentes, iniciando pela doutora Caroline de Oliveira. Doutora, Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor ministro dessa Suprema Corte, ilustre representante do Ministério Público, nobres senhores e senhoras aqui presentes, venho a esta tribuna não para pedir compaixão, não para romantizar uma tragédia humana. Venho pedir algo muito mais simples, que a Constituição Federal seja respeitada, porque é justamente nos casos mais difíceis que se mede a força de um Estado democrático de direito. Excelências, o presente recurso extraordinário não busca rediscutir fatos. A questão constitucional aqui debatida é outra. Não houve testemunha externa, não houve reconstrução técnica conclusiva, não houve prova científica capaz de demonstrar com segurança absoluta o nexo causal entre a conduta imputada e o resultado da morte. E ainda assim, houve a condenação máxima. O direito não pune aquilo que parece provável. O direito pune apenas aquilo que foi provado. E aqui não houve prova suficiente para destruir a presunção de inocência. Não estamos diante de circunstâncias normais. Estamos diante do desespero humano levado ao limite da sobrevivência. Excelências, nunca houve crime. São pessoas honestas, trabalhadoras, que estavam em missão científica, que saíram em busca de conhecimentos e foram vítimas de uma tragédia catastrófica, sem alimento, sem perspectiva concreta de resgate, sem qualquer alternativa real de preservação da própria vida. Excelências, não se pode exigir comportamento ideal em condições desumanas. É exatamente por isso que o Código Penal prevê o estado de necessidade em seu artigo 24. Havia perigo atual, havia inevitabilidade e não havia outro meio possível de sobrevivência. Além disso, aplica-se de forma inequívoca a inexigibilidade de conduta diversa. Aquelas pessoas não fizeram uma escolha livre, foram empurrados para uma tragédia sem saída. O direito penal brasileiro reconhece que não há culpabilidade quando não se pode exigir comportamento diverso diante de circunstâncias extremas. Excelências, puni-las não é fazer justiça, é ignorar a própria condição humana diante do medo, da fome e da iminência da morte. Condená-las seria transformar o sofrimento em culpa, seria exigir racionalidade absoluta, onde só existia desespero. Deixo aqui uma reflexão, excelências. Por um instante, abandonem os autos e olhem para a dimensão humana desta tragédia. Imaginem-se presos por dias intermináveis na escuridão absoluta, consumidos pela fome, pela dor, pelo medo e pela certeza crescente de que talvez nunca mais veriam a luz do dia. Imaginem o silêncio da caverna, o corpo enfraquecendo, a mente colapsando, a esperança desaparecendo lentamente a cada hora.
Então eu lhe pergunto, quantos de nós, diante da morte iminente, conseguiriam agir com a serenidade que hoje se exige dessas pessoas? Quantos de nós teríamos forças para simplesmente aceitar a própria morte? O direito não pode exigir heroísmo sobre-humano para reconhecer a dignidade humana. A Constituição existe justamente para proteger o ser humano também nos seus momentos mais extremos, mais frágeis e mais desesperadores. O direito não pode ignorar a realidade. Não se julga este caso em condições normais. Aqui não houve liberdade plena de escolha, houve sobrevivência. E é justamente nos momentos mais difíceis que a Constituição precisa permanecer viva. Por essas razões, a defesa requer a absolvição dos réus e total provimento do recurso. Onde a dúvida permanece, a liberdade deve prevalecer. Muito obrigada. Agradeço a manifestação da doutora Caroline de Oliveira e concedo a palavra à doutora Odete Medeiros dos Santos Neto para complementar as alegações finais da defesa. Doutora, Vossa Excelência tem a palavra. Nada mais a complementar. Agradeço as manifestações finais do Ministério Público Federal e da Defesa. Encerrada esta fase, passaremos agora ao momento decisivo dessa sessão, os votos dos ministros. O tribunal irá analisar, à luz da Constituição Federal, se o recurso deve ser provido ou negado. Iniciarei com o voto deste ministro presidente relator, em seguida votará o ministro Dr. Gabriel Paz Rocha e depois a ministra vogal, doutora Daís Gabriela Rocha. Esta Corte irá decidir se o recurso extraordinário deve ser provido, negado ou parcialmente acolhido. Como presidente redator, inicio o julgamento com o meu voto. Senhores ministros, senhor procurador, nobres advogadas, senhores e senhoras, este é um dos casos mais difíceis que esta Corte poderia enfrentar. De um lado, temos a morte de Cleiton das Couves, uma vida humana protegida pela Constituição. De outro lado, temos Daniela e Michele, duas mulheres que estavam presas, famintas, debilitadas e submetidas a uma situação de extrema sobrevivência. A Constituição protege a vida de todos. Protegia a vida de Cleiton, mas também protegia a vida das recorrentes. Durante a oitiva, as próprias recorrentes trouxeram pontos importantes. As recorrentes reconhecem que estavam presentes no contexto dos acontecimentos ocorridos dentro da caverna, mas negam participação direta na morte de Cleiton das Couves, sustentando inexistirem provas conclusivas acerca da dinâmica do óbito. Mas também não posso ignorar o outro lado. Daniela e Michele estavam em uma situação fora da normalidade. Não havia comida, não havia saída, não havia socorro imediato e não havia segurança de sobrevivência. As recorrentes estavam em um estado de fome, medo, fraqueza física e abalo psicológico. A pergunta constitucional é: podemos julgá-las como se estivessem em plena liberdade de escolha? Eu entendo que não. O contexto extremo não apaga a morte de Cleiton, mas muda profundamente a forma como o Estado deve avaliar a culpa e a pena. Diante de todo o exposto, eu entendo que não existem provas suficientes seguras para manter a condenação das recorrentes. Os fatos ocorridos dentro da caverna não puderam ser totalmente esclarecidos, principalmente após a interrupção das comunicações externas e o que impede afirmar que com certeza como ocorreu a morte de Cleiton das Couves. No processo penal, ninguém pode ser condenado com base em suposições ou dúvidas. A Constituição Federal exige prova clara e segura para justificar uma condenação criminal. Também não ficou demonstrada a existência de associação criminosa, já que não havia organização prévia voltada à prática de crimes, mas apenas um grupo de exploradores em situação de extrema sobrevivência. Da mesma forma, as qualificadoras do homicídio não foram comprovadas de forma concreta e individualizada. Por essa razão,
Voto pelo provimento total do recurso extraordinário para reformar integralmente a decisão anterior e absolver as recorrentes de todas as acusações. É como voto. Passo a palavra ao eminente ministro, Dr. Gabriel Paz Rocha. Cumprimento meus pares, excelentíssimo presidente, ministro relator Gabriel Padilha, ministro advogado da STPE, membro do Ministério Público, as doutoras, ilustres doutoras defensoras aqui presentes. Adoto o relatório detalhado apresentado pelo eminente ministro relator Gabriel Padilha, que sintetizou com precisão histórica e técnica a tragédia ocorrida nas profundezas do Vale do Ribeira, onde as recorrentes e a vítima Cleiton das Couves restaram sepultadas em vida por 23 dias, culminando na morte da vítima por meio de um sorteio de subsistência após a interrupção das comunicações de rádio. Quanto à admissibilidade e repercussão geral, acompanho o relator quanto ao conhecimento do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, bem como o requisito da repercussão geral da matéria constitucional aqui debatida. A questão jurídica central consiste em fixar se o império das forças da natureza e a falência do socorro estatal são capazes de afastar a ilicitude do sacrifício planejado de uma vida humana. E se a prova circunstancial do isolamento atende ao estándar de certeza exigido pelo princípio da presunção de inocência. O desdinde desta causa orienta-se pela hermenêutica pós-positivista, ponderando a força normativa dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da inviolabilidade da vida e do devido processo legal substantivo, e da individualização da pena. Quanto à análise do caso concreto, neste ponto, acompanho o relator. O crime de associação criminosa exige estabilidade, permanência e o fim específico de cometer crimes em séries. Aquelas pessoas entraram na caverna não com o propósito de cometer diversos crimes. Houve um acontecimento e não o planejamento de diversos crimes em sequência. Então, acompanho o relator para absolver as réis quanto ao artigo 288 do Código Penal. Peço vênia ao relator para inaugurar a divergência quanto ao homicídio. Afasto a alegação defensiva de insuficiência de provas. A autoria está demonstrada pela teoria da prova indiciária, o artigo 239 do CPP, amplamente acolhida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 3 pessoas isoladas hermeticamente, 2 sobreviventes por antropofagia e uma vítima fatal com sinais de morte violenta. Trata-se da certeza lógica e decorrente do domínio do fato. Vimos aqui uma das réis confessar que não houve em nenhum momento o pensamento de outra solução para o problema, senão a única solução que foi externalizada via rádio, que era um sorteio para a morte de um dos envolvidos. No mérito, o direito à vida é indisponível. A doutrina constitucional, conforme ensinam os constitucionalistas Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, aponta que a dignidade da pessoa humana atua como limite intransponível contra o arbítrio, impedindo que cidadãos instituam um tribunal ou um sorteio privado para decidir quem deve morrer. O Estado falhou no tempo do resgate, mas essa falha não autoriza a barbárie do sacrifício planejado. Houve crime de homicídio. Entretanto, afasta os qualificadores de motivo torpe, de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa, visto que o desespero biológico da fome extrema é incompatível com o dolo de sadismo ou torpeza moral. As réis aqui não tiveram intento de prejudicar, de envergonhar ou de causar algum dano maior à vítima em questão. Desclassifica o tipo para homicídio simples, conforme o artigo 121 do caput do Código Penal, cuja pena mínima abstrata é de 6 anos. Diante da menor culpabilidade das agentes, premidas pelo soterramento, incide a causa de diminuição do estado de necessidade mitigado, artigo 24, parágrafo 2º do Código Penal. No entanto, afasta a fração máxima de 2/3. Esta Suprema Corte não pode ignorar que a vítima Cleiton manifestou-se formalmente a sua decisão antes do fato, tendo seu dissenso sumariamente violado pelas recorrentes. Portanto, sopesando o horror do soterramento, com desrespeito à vontade da vítima, aplico a minorante na fração intermediária de metade, reduzindo a pena base de 6 anos para o patamar definitivo de 3 anos de reclusão. Ante o exposto,
pedindo vênia ao eminente ministro relator Gabriel Padilha para divergir de eventual conclusão absolutória integral ou excessivamente gravosa. Voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso extraordinário para absolver as recorrentes Daniela Vanessa Bueno Jardim e Michele Soares Andrade da imputação do crime de associação criminosa, com fulcro no artigo 386, inciso 3º do CPP, para manter a condenação quanto ao homicídio, promovendo, contudo, a desclassificação para homicídio simples, conforme o artigo 121 caput, com o afastamento definitivo de todas as qualificadoras. Aplicar a minorante do artigo 24, parágrafo 2º do Código Penal, estado de necessidade mitigado, no patamar de metade, fixando a pena definitiva de cada uma das recorrentes em 3 anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente aberto, restando preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade por 2 penas restritivas de direito. É como voto inaugurando divergência parcial. Agradeço o voto do eminente ministro vogal Gabriel Paz Rocha. E passo a palavra à eminente ministra vogal, doutora Thaís Gabriele Rocha. Boa noite a todos. Eu acompanho o entendimento do ministro relator, reconhecendo que a Constituição Federal não admite a aplicação mecânica da norma penal em situações extremas que comprometem a própria capacidade humana de autodeterminação. As recorrentes permaneceram aprisionadas por mais de 23 dias em ambiente hostil, submetidas à fome extrema, isolamento absoluto e intenso colapso físico e psicológico. Nessas circunstâncias, exigir comportamento diverso equivaleria a impor verdadeiro dever de autossacrifício. O artigo 24 do Código Penal reconhece o estado de necessidade como causa excludente de licitude. No presente caso, restou configurada a situação excepcional de conflito entre as vítimas, entre as vidas humanas, na qual a conduta praticada visou a própria sobrevivência diante da iminente morte coletiva. Assim, eu reconheço a incidência do estado de necessidade como excludente da ilicitude, afastando a própria configuração do crime. Além disso, a condenação não pode subsistir quando fundada predominantemente em presunções e reconstruções hipotéticas dos fatos, em afronta ao princípio constitucional da presunção da inocência. A doutrina constitucional e penal contemporânea corrobora essa compreensão. Segundo Luiz Roberto Barroso, a interpretação constitucional deve ser orientada pelos princípios da dignidade humana e proporcionalidade, especialmente em situações excepcionais. Da mesma forma, Klaus Roxin sustenta que não há responsabilidade penal legítima quando inexigível conduta diversa em razão das circunstâncias concretas enfrentadas pelo agente. No âmbito jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu, no HC 84-412 de São Paulo, a necessidade de interpretação penal compatível com os princípios da proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. Também, no HC 97-261 do Rio Grande do Sul, o STF reafirmou que a responsabilização penal exige observância rigorosa às garantias constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência. Ante o exposto, eu acompanho o entendimento absolutório para conhecer do recurso extraordinário por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, dar provimento ao recurso para reconhecer a violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, reconhecer a incidência do estado de necessidade como excludente de ilicitude, afastando a configuração do crime, afastar a imputação referente ao delito de associação criminosa diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 288 do Código Penal. Julgar improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo integralmente as recorrentes. É como voto. Agradeço o voto da eminente ministra vogal, doutora Thaís Gabriela.
E encerrada a fase de votação, passo à proclamação do resultado. Foram colhidos os votos de 3 ministros dessa Corte. O ministro presidente relator votou pelo provimento total do recurso extraordinário. O ministro vogal, Dr. Gabriel Paz Rocha, votou pelo provimento parcial do recurso. A ministra vogal, doutora Daís Gabriela Rocha, votou pelo provimento integral com absolvição das recorrentes. Assim, por maioria dos votos, essa Corte decide pelo provimento total do recurso extraordinário criminal. Registro o reconhecimento dessa Corte, a atuação do Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador-Geral da República, Dr. José Rodrigues Dias. Registro também o reconhecimento às advogadas de defesa, doutora Carolina de Oliveira e doutora Aldete Medeiros dos Santos Neto, pelas sustentações apresentadas. Agradeço aos recorrentes Daniela Vanessa Bueno Jardim e Michele Soares de Andrade, que foram ouvidas nessa sessão e responderam aos questionamentos desta Corte. Esse julgamento demonstrou que direito constitucional não trata apenas de normas escritas, também de vidas, limites humanos, escolhas difíceis e responsabilidade do Estado. Este caso nos lembra que nem toda resposta justa é simples. A Constituição deve ser aplicada com firmeza, mas também com humanidade. A morte de Cleiton das Couves permanece como uma tragédia. A sobrevivência de Daniela e Michele também carrega marcas profundas. Que essa sessão sirva como reflexão sobre o papel do direito diante das situações mais difíceis da vida humana. Nada mais havendo, declaro encerrada essa sessão simulada do Supremo Tribunal de Justiça. Que Deus ilumine todos aqueles que buscam a justiça. Thank you.